Turma, na atividade 2, ela diz o seguinte: uma loja de materiais de construção vende dois tipos de caixa d'água, o tipo A e o tipo B. Ambas têm um formato cilíndrico e possuem o mesmo volume, e a altura da caixa d'água do tipo B é igual a 25% da altura da caixa d'água do tipo A. Se R, denota o raio da caixa d'água do tipo A, então o raio da caixa d'água do tipo B é. Pessoal, aqui a atividade tem como objetivo criar uma relação entre o raio da caixa d'água do tipo A, que tem o mesmo volume, mas um formato diferente, com a caixa d'água do tipo B. É mais manipulação algébrica do que tudo nessa atividade. Então você precisa, de início, imaginar uma caixa do tipo A e uma caixa do tipo B. Embora elas sejam de formatos diferentes, elas teriam, uma diferença de altura. Embora elas estejam de formato diferente, elas teriam o mesmo volume e uma altura diferente. A altura dessa caixa do tipo A nós vamos chamar de H. E a altura dessa caixa do tipo B ela é 25% de H. Ou seja, ela é um quarto de H, porque quando você tem 100% e divide por 4, é igual a 25%. E dando uma melhorada aqui, você ainda pode multiplicar o H por 1 e determinar que a altura do tipo B vai ser H sobre 4. Beleza? Isso vai te ajudar muito, porque no final das contas, quando você for determinar o volume, dessa caixa d'água, que é cilíndrica, vai ser dado pela área da base vezes a altura. E a área da base de um cilindro, nós consideramos o raio, ao quadrado vezes π, ou π vezes o raio ao quadrado. A área da base vezes a altura, como a altura é h, nós vamos ter π r ao quadrado vezes h, beleza? Já na caixa do tipo B, é da mesma maneira, a área da base vezes a altura. A área da base vezes a altura é representado pelo A, só que aqui nessa segunda caixa, o A nós vamos substituir por H sobre 4, já que ele é um quarto, da altura desse outro tipo, do tipo A, beleza? E aqui da mesma maneira, π vezes r vezes o raio ao quadrado. Logo, com essas conclusões, nós podemos igualar as duas equações. Eu posso falar que π vezes h vezes o raio ao quadrado é igual a π vezes o raio ao quadrado, só que eu coloquei um b para mostrar que é o raio do tipo B, vezes h sobre 4, ou vezes um quarto de h, beleza? A partir daqui, é manipulação algébrica mesmo. O h sobre 4, que estava multiplicando desse membro da equação, ele vai ser reescrito no primeiro membro como uma divisão. E do lado de lá fica o π vezes o r, o raio de b, ao quadrado. Considerando divisão de fração, eu sei que o denominador dessa parte em azul é 1, então fica πr, e não esqueça nenhuma letrinha, porque esse no final faz falta. π vezes h r ao quadrado sobre 1 vezes o inverso da segunda. Era h sobre 4, agora é 4 sobre h, e aqui nós vamos repetir a mesma coisa ainda. 4 vezes πhr vai ficar 4πhr ao quadrado, h vezes 1 vai ficar o h. Até coloquei em vermelho para vocês verem o que impactou depois que nós fizemos essa divisão de fração ali. E aqui mantemos a mesma coisa. Porém, chega uma hora que eu estou com esse raio, ao quadrado, ele está sendo multiplicado pelo π. E aí, se eu passasse, se eu reescrevesse esse π do outro lado pela operação inversa, ele ia ser reescrito no formato de divisão. Só que eu pulei algumas etapas, até mesmo porque vocês já estão no segundo ano do ensino médio, já devem conseguir compreender essa manipulação algébrica. Porque o que acontece? Se nós dividíssemos o π por tudo, teríamos que fazer esse mesmo processo, manter a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda, que no final das contas traria o π para esse lugar aqui da divisão. E aí mantemos do outro lado agora só o raio de b ao quadrado. Considerando que nós temos π vezes h em cima e π vezes h embaixo, eu posso cancelar. Por que a gente pode cancelar? Porque quando você divide uma mesma coisa, por exemplo, 1 dividido por 1 é 1, 2 dividido por 2, 1, 3 dividido por 3, 1, e aí você tem que 1 é o elemento neutro da multiplicação. Então é como se eu tivesse dividido π vezes h, independente do valor, por π vezes h, que resultava em 1, e 1 não impactaria, por isso que ficaria apenas 4 vezes o raio ao quadrado, que vai ser igual ao raio de b ao quadrado também. Só que eu quero saber a relação que envolve o raio só, e não o raio ao quadrado.
Por isso que eu preciso tirar a raiz quadrada de ambos os lados. E quando eu faço isso, eu estou querendo encontrar o raio, né, apenas do B, eu preciso tirar a raiz quadrada do outro também, porque é uma equação. E se eu faço de um lado a equação, eu preciso fazer do outro. Raiz quadrada de raio ao quadrado é o próprio raio, e a raiz quadrada de 4 é 2. A raiz quadrada do raio ao quadrado é o raio também. Por isso que eu posso afirmar que o raio da caixa d'água do tipo B corresponde a 2 vezes o raio da caixa d'água do tipo A. E faz sentido, né, pessoal? Porque o diâmetro dessa caixa d'água ele é um pouco maior. Não que eu tenha influenciado vocês com a imagem, mas até mesmo considerando que ele é mais baixo, porque se é uma caixa d'água mais baixa, teria que esse volume aqui que está no alto, ele teria que se espalhar, né, pelo diâmetro, ele teria que aumentar. Não faz sentido que ela fosse da mesma, digamos, com o mesmo diâmetro e da mesma altura, nunca elas conseguiriam ter o mesmo volume. Então a resposta correta é a B, número 2, 2R. Né? Aí perguntou o raio da caixa d'água do tipo B é 2 vezes o raio da caixa d'água do tipo A. Beleza?